Bora. Gente, mais um episódio do People Tech maravilhoso, mais um papo delicioso que eu vou ter aqui com a minha maravilhosa, que eu tive um prazer de conhecer recentemente, a Fran Oliveira, que é psicóloga, que é Talent Acquisition, focada em times de tecnologia e que hoje atua na Remessa Online, e com certeza vai poder trazer para a gente várias coisas legais da experiência dela e a gente vai poder trocar e colaborar mais com vocês. Então, Fran, começa aí contando um pouquinho da sua trajetória, o que mais você quiser contar para a gente. Então, bora lá, Kari. Obrigada aí pelo convite, vai ser um prazer aqui a nossa troca de conhecimento e também compartilhar um pouquinho com a galera o que eu tenho aprendido aí mais no mundo de Tech Recruiter, né, como a gente costuma dizer. E falando um pouquinho sobre mim, né, sou a Franciele, mas muitos me conhecem aí como Fran. Tenho 31 anos, moro em São Paulo. Falando um pouquinho mais do meu pessoal, sou apaixonada por animais, né? Então, realmente, eu sou bem da causa, de fato. Sou formada em psicologia, né? E pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. E no momento eu estou estudando um pouquinho mais sobre EB, né? Um tema que eu particularmente gosto muito, né? A gente já conversou sobre isso. Então, eu estudo muito sobre tecnologia e EB. São os meus temas, assim, principais que eu amo também. E falando um pouquinho mais sobre a minha jornada, né? Então, eu atuo na área de recrutamento e seleção desde, assim, já tem uns 13 anos, de fato, né? Então, eu sempre atuei na área de RH. Não conheci outra e realmente me apaixonei. E muitos me perguntam, Fran, mas por que você não foi para a clínica, né? Que é uma pergunta muito comum. E por que Tech Recruiter, né? Por que você quis seguir na carreira de tecnologia? E assim, eu comecei numa carreira mais tradicional de recrutamento e seleção, né? Então, o começo da minha carreira foi fazendo mais vagas administrativas. Conheci também outros subsistemas de RH, né, como departamento pessoal, benefícios, mas eu sempre gostei de lidar com as pessoas. Eu acho que fazer recrutamento e seleção causa impacto na vida das pessoas. Eu sempre gostei desse impacto, né? Então, isso que eu gosto de falar bastante também. E eu, quando eu estava fazendo psicologia, eu queria ir para a área criminal, né, que a gente fala que é a Florence. Era apaixonada, só que tinha que fazer concurso, eu precisava trabalhar, né, aquela famosa trabalhar para pagar a faculdade. Então, reconheci, né, que realmente a área de recrutamento e seleção era para mim. Então, ali foi o momento certo que eu falei, recrutamento e seleção é o que eu mais gosto. Desde então, assim, então, como eu comentei, estou 13 anos na área, mas em 2015 eu comecei na área de tech. Eu sempre tive curiosidade em conhecer a área de tecnologia. E aí eu comecei minha carreira numa consultoria bem pequena, onde era só eu e o dono, somente a área comercial, a única tech recruiter ali. E comecei estudando mais sobre SAP, recrutando SAP, né? Acho que era muito forte na época. Desde Sim. então, fui me desenvolvendo, estudando, mas eu queria conhecer outras linguagens, né? A famosa sopa de letrinha das linguagens, da linguagem do desenvolvimento. Foi então que realmente optei para outras consultorias, me desenvolver, conhecer um pouco mais desse universo. E se tinha sede de aprender, sede realmente, eu via os candidatos falando, eu me espelhava em outras recrutadoras também, e comecei a estudar. Estudei, fiz programação um pouquinho assim mais por hobby, para conhecer um pouquinho mais sobre isso. E eu falei, não, é isso que eu gosto, vou recrutar e vou realmente desenvolver minha carreira até hoje. Então, eu amo, é uma área que me desafia muito, eu costumo dizer, né? E hoje eu estou na Remessa Online, que é uma empresa de câmbio, né? Então, aqui hoje nós somos focados, eu sou focada em tecnologia, de fato, né? Então, o nosso objetivo aqui dentro da Remessa é facilitar toda a parte de transações e pagamentos, né? Então, realmente a gente facilita. Você que está em Portugal sabe o quanto é difícil mandar Sim. dinheiro daqui do Brasil para ir, né? Já usei a Remessa Online, conto Ah, logo. legal, legal. Olha aí, jabazão, hein? Fazendo aqui uma propaganda, então, quem tiver a oportunidade de conhecer, entra lá no nosso site aí também. Acho que é isso, resumidamente, sobre a minha carreira. Fique à vontade aí para fazer perguntas também, Kari. Fran, assim, a gente já tinha conversado um pouco, mas eu acho sua carreira lindíssima e essa paixão por tecnologia, e você fala uma coisa que eu acho fantástico, né? Que é essa sede, que eu chamo de curiosidade, mas essa Uhum, sede de aprender, né? Eu não, não venho de tecnologia também, sim. e também tive que trilhar esse caminho. Então, eu colava nas pessoas desenvolvedoras, eu colava nas pessoas de tecnologia o que é isso, mas por que isso não é isso, Uhum, e aprendendo.
né? O Google também me ajudou bastante. Ajuda, né? O pai Google, né? Que eu costumo dizer. Eu sempre falo, assim, para as pessoas que querem fazer migração, né? Do Uhum. recrutamento mais tradicional para o universo de tecnologia. Tem que ter curiosidade, tem que ter sede Tem, de aprender. tem, tem. Tem que gostar, porque não é fácil, né? A gente sabe que o Muda mercado é super tudo todo agressivo, dia. muda, as linguagens mudam. Uma hora tá vindo uma outra linguagem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre uma linguagem que vai vir daqui a pouco, né? Então, Sim, tudo muda muito rápido, né? Mas é, assim, é gratificante, dá um retorno muito bom, né? Tanto de crescimento, bem como financeiro, que a gente sabe. Mas tem que mergulhar nesse universo, assim, tem. realmente. Todo mundo fala, mas não pensa em CBP. Eu falo, ai, não sei, eu gosto de recrutar, eu gosto desse contato, eu gosto da interação. E quem sabe um dia, né? A gente nunca pode falar nunca, mas é o que eu amo, né? Digamos assim, acho que eu coloco muita entonação quando eu falo, né? Então dá para perceber, né? É, dá para perceber, você é uma pessoa de pessoas, então eu sei que você pensou aí em ir para a área de psicologia forense e tal, mas eu acho que você é muito mais feliz aí recrutando É, e sou. selecionando pessoas. Tá. Estudei um pouco sobre Florence, mas realmente o que batia o coração forte, né? Que a gente costuma dizer. É a É, área de talent exatamente. mesmo. É. Então, e eu acho, eu super concordo com você quando você diz assim, a gente muda a vida das pessoas, né? E eu acho que é isso mesmo. Eu vejo muito disso aqui no Impulso, no meu time de talent também, esse desejo de colocar a pessoa no lugar certo, de conhecer a pessoa, de ver se a Kari é para aquela posição mesmo, se a Fran é para aquela posição mesmo, e vai e volta, É, e e, conversa mais, né? e Desejo eu de sempre. acertar. Isso, e eu falo sempre assim para as minhas colegas de trabalho: é uma vida que está ali por trás, gente. Não é somente um Isso. currículo, sabe? Hum. Então, promover a melhor experiência possível, eu sempre, né, pego muito no pé dos meus líderes ali, né, os meus stakeholders, que a gente costuma dizer aqui, né, meus clientes internos. Gente, vamos promover a melhor experiência possível, porque ali por trás é uma vida, tem uma É, família, tem sonhos, tem outras coisas, né, ali por trás, mas esse é um ponto que eu gosto sempre de enfatizar para eles no dia a não, dia também. essa parte de promover uma boa experiência, ela é algo que a gente precisa batalhar muito, 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 olhar todos os dias. Porque eu Com sempre certeza. digo, ainda que a pessoa candidata não seja aprovada, ela não seja a pessoa para determinado contexto, ela precisa lembrar de nós de forma positiva. Sim, sim. Porque A ela gente tem volta. várias coisas aí que as pessoas, né, Glassdoor, que as pessoas falam sobre a experiência, LinkedIn, Isso. então, realmente a gente tem No que promover final essa das melhor experiência. contas, a gente está aqui para marcar positivamente as pessoas, é o que eu digo a todo mundo do meu time. Tudo que você faz, por menor que seja, você tá, seja para o seu colega, seja para o seu líder, seja para a sua pessoa candidata, você está marcando positivamente a vida daquela pessoa, né? E eu Então, sempre falo, a gente tem que deixar um marco, de fato. E eu isso, prefiro muito mais positiva, né? Se teve algum momento, sim, a sim, gente erra, né? Não tô falando que eu sou claro. a recrutadora perfeita, tá? Acho que, Né, a mas gente erra, assim, gente, erra, erra. assume, né? E pedir Sim. desculpa. Eu não tive nenhum caso até o momento, né? Então, sempre busquei fazer da melhor forma possível. E outro ponto que eu sempre falo é muito da transparência, né? Já teve candidatos, assim, que é muito bom mesmo, mas para aquele desafio eu sabia que realmente a pessoa ia ficar frustrada, né? Eu poderia Uhum. muito bem fechar a vaga, fechar, porque a gente tem Fechar, metas para ser cumpridas, né? porque tem Então, poderia, meta, porque tem que fechar e tem todo sim, a um pressão, né? Você contexto sabe, de né? negócio e pressão, né? E aí sempre assim, falo, não, mas esse candidato, ele pode se frustrar, entrar na empresa e daqui um mês ele querer sair, né? Não é compatível com a nossa cultura também, E com o o que é nosso pior, propósito. né? Sim, Investiu é uma das coisas que a gente que trabalha com talentos é algo a se pensar, né? Não adianta simplesmente. A gente não quer contratar todo mundo, a gente precisa contratar as pessoas certas. E o que é a pessoa certa? Aquela que tem as skills, hard skills, soft skills, aquela narrativa de vida que combina com a nossa cultura, sim, alinhamento de propósito, com né? certeza. Porque E, senão a gente está travando de alguma forma a vida daquela pessoa, porque em algum momento ela vai sair frustrada. com E também certeza. todo investimento, né? Todo investimento que você fez durante a jornada de seleção e recrutamento
todo investimento que a empresa e as lideranças fizeram no onboard, no ramp-up dessa pessoa, acaba indo por água abaixo, Com né? Isso não certeza. significa que a gente vai acertar sempre, porque eu Sim, digo sempre, se um processo de recrutamento e seleção não for humanizado e passível de erro, tem algo errado, sim, com certeza. né? Então, a gente vai aprendendo a mitigar os erros, Eu né? sempre no momento da entrevista avalio muito se a pessoa tem um fit cultural, né? Porque a Sim, gente sabe que as competências técnicas a gente desenvolve, a gente não vai encontrar o candidato perfeito, e isso eu sempre reforço com a liderança aqui da Remessa Online, né? Então, o que que a gente pode desenvolver aqui dentro? Né? O que que realmente essa pessoa tem que entrar já sabendo. Mas o fit cultural, né? Os valores pessoais da pessoa não muda. Não muda. Ela sim. pode ir se adaptando, se moldando, mas a essência da pessoa, então, fit cultural é o que eu sempre pego muito, assim, no momento da entrevista, fora da parte técnica, né, que é um desafio ali, entrar um pouquinho mais no techniquez do dia a dia da galera. Muito bom. E aí, vamos falar um pouco do mercado atual, né? Tem acontecido tanta coisa na área de tecnologia que deve ter mexido, deve não, tem mexido Tem muito com a mexido. área de talento. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Fran? Sua percepção do que está acontecendo agora? A gente passou por uma montanha-russa, né? A Com gente entrou certeza. num processo de pandemia que a área de tecnologia ampliou brutalmente a quantidade de oportunidades, de Sim. vagas. Agora a gente tem aí, desde o ano passado, layoffs acontecendo, e acontecendo até agora. A E gente ainda teve está alguns acontecendo, ontem, né? Uhum, né? sim, vi no mercado. E aí? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria ouvir um pouco de você para ver, e aí a gente Não, conversar, perfeito, perfeito. porque tá, tá uma montanha-russa, né? Como eu Tá. digo, tá cheio de emoção esse Cheios de cenário. emoções. E assim, eu até brinco assim com a galera do time. Nossa, cada vez que eu entro no LinkedIn é uma notícia triste, né? Porque antes a gente via Sim, tantas comemorações, falando um pouquinho do passado, né? Um pouquinho antes da pandemia, assim. E no início da pandemia, né, o mercado estava muito aquecido, com falta de mão de obra no mercado. E era a saga das recrutadoras, né? Porque os candidatos excelentes estavam empregados, as pessoas que tinham no mercado era mais júnior, e assim, muitas das empresas acabam contratando mais seniors, né? Mas assim, era a saga das recrutadoras. E diante a falta de pessoas, né, assim, no mercado, as empresas começaram a formar talentos, né? Na empresa anterior que eu trabalhei, a gente fez diversos programas para de mobile, desenvolvimento web, enfim. E hoje, na Remessa também, assim, no momento da pandemia, a gente fez um programa super legal ali com parceria da Tribe, né? Já fazendo um jabá também da Tribe, que é uma escola que eu gosto bastante aí de formação. E aí chegou aquele momento, as empresas teve que ir para essa linha, né? Realmente de formar as pessoas. E hoje o cenário é totalmente diferente. Totalmente, né? A gente vê muitas empresas demitindo cada vez mais, e nesse cenário de mercado, o que mais sofreu foi tecnologia. Em consequência, a gente do time de talent também, tá né? A gente bem. vai falar um pouco mais, entra um pouco mais sobre isso, mas assim, afetou muito para a gente, e assim, o mercado está totalmente estável ainda, né? Eu sempre falo, Uhum. para quem está querendo fazer algum tipo de movimentação, pensa muito bem, né? Analise a empresa, enfim, veja todo o histórico, né, para ver se realmente você vai tomar a decisão correta, né? Porque a É. gente não sabe do dia da manhã, né? Então eu sempre falo isso para a galera. E assim, baixou muito as contratações, muito mesmo, assim. Teve momentos de eu já ter 15 vagas, assim, rodando, né? E vagas complexas. Hoje tem uma vaga, né? Então a gente está trabalhando no recrutamento, assim, vaga real, né? A gente está trabalhando no recrutamento muito mais preventivo, né? Justamente Sim, caçando talentos, tendo a nossa base de dados muito aquecida, realmente para quando a gente tiver necessidade. Eu espero que isso acabe, né? Esse momento ruim do mercado acabe logo, né? E volte a aquecer novamente a tecnologia, né? Porque a gente entende o quanto a tecnologia impacta na vida das pessoas, quantos sim. benefícios que a tecnologia trouxe, né? Então, a gente está numa saga aí, né, realmente de melhorar esse mercado, mas mudou muito, assim, mudou muito. E diante de muitas demissões, a gente hoje recebe candidaturas mais orgânicas, né? Antes o time de Hum. talent ele fazia um recrutamento muito mais ativo, buscava candidatos, Eu fazia dizia que a gente diversas. brincava de rouba-monte, Isso né? A gente mesmo. Então, ficava assim, tirando as pessoas de uma empresa para outra, porque não tinha, né? não Principalmente tinha. seniors, especialistas, a gente era brincar de rouba-monte.
Era tira Sim, daqui e assim, bota ali, tira daqui e bota um pipe que eu tinha de 100 pessoas, assim, vamos colocar 15 tinha interesse, era bem escasso mesmo. A gente tinha que trabalhar muito arduamente, né? Hoje não, é muito mais orgânico. Eu posto uma vaga, vem candidaturas, e o pipe vem muito bom, né? Vem com candidatos qualificados, né? Sim. Mas é o cenário do mercado, né? Então, afetou demais, assim, espero que isso passe logo. E você já falou aí umas 2 vezes que espera que isso passe logo, eu também. Mas você vê, Fran, você está otimista? Você vê alguma perspectiva disso? Eu digo logo que eu ainda não vi, viu? Mas É, eu eu também queria não, te Karen. perguntar. Karen, assim, eu busco entender um pouquinho mais de como estou no mercado financeiro, né? A Remessa é uma empresa do ramo financeiro, para entender o quanto isso está impactando a bolsa e tudo mais. Enfim, eu não estou com esperança que esse ano vá mudar muito, tá? Mas É, na expectativa que em 2024 todas as empresas vão decolar, assim. Então, torcendo para isso, eu tô mas na mesma. Eu acho esse que ano tá incerto. eu acho que esse ano é mais um ano de trabalho de base, ajeitar os processos, as abordagens, pensar coisas diferentes, É, e chegou o né? momento das pessoas se reinventar, né? Então, antes, quando o Uhum. mercado estava muito aquecido, você via que a carreira das pessoas era muito acelerada, né? Júnior, com 6 meses de experiência, já sendo pleno, sênior, com um salário super acima, né? Então, quando você abordava um Sim, júnior, qual a sua expectativa? R$ 10.000. E eu falava, nossa, meu Deus, o que é isso? Você deve, né? Eu começava a comentar com as minhas colegas, você deve. E assim, hoje tá diferente, né? A galera rebaixando o salário, esse é um ponto. Muitas pessoas indo para fora, né? Então você está em Portugal, né? Sabe o quanto o nosso Brasil está sendo afetado. Então muitas pessoas indo para fora, sim. mas acho que até o mercado de fora também está totalmente instável, né? Então É. vamos torcer. E aí você falou, né? Uma das coisas que você falou um pouquinho sobre essa questão do comportamento das pessoas candidatas que mudou, né? Uhum. Então, antes vocês eram mais ativas, tinham que buscar, e agora é meio que mais orgânico. As pessoas vão chegando, estão pretendendo negociar melhor seus salários no sentido de, ok, eu topo receber menos em troca de mais qualidade, tal. Então, existe uma sensação de insegurança, né? Sim, total. No mercado. E tem tudo a ver com o que você falou, né? Preste atenção se é a hora de mudar, né? Então, se não é hora de fazer um pé de meia, né? De guardar uma Então, grana. com certeza, acho que as pessoas têm que tomar suas decisões de uma forma muito mais cautelosa, né? Sim, Hoje em dia, muitos candidatos me procuram. Nossa, Franciele, a gente falou no passado, eu declinei. Você tem alguma oportunidade? Então, a busca está muito maior. Realmente, eles estão rebaixando o salário deles, né? E muitos me falam, mas o que você buscou avaliar na empresa, né? Na nossa empresa, antes mesmo de fazer entrevista? Ah, Franciele, estou procurando empresas mais estáveis, que não sejam startups, né? Que a galera está com medo, né? Mas a gente uhum. sabe que todas as empresas, de modo geral, agora estão sendo afetadas, né? É. Então, a galera está muito mais criteriosa quando você me pergunta o que mudou no comportamento dessas pessoas. Rebaixaram o salário, estão mais criteriosas, realmente estão dando um passo para trás, então, profissionais que eram tech lead, sendo pleno, até mesmo sênior, né? Rebaixando, né, o nível ali deles. E acho que, de modo geral, esses foram os comportamentos que eu mais presenciei, assim, né? Então, realmente afetou demais do E é que era antes, né? interessante. E é interessante porque vem como uma avalanche, né? Que nos Com diz, olha, não certeza. existe garantia de nada, você tem que ser o Muitos me querem protagonista. garantia, né? Então, não existe garantia, no final das contas, em nenhuma empresa, seja uma empresa de grande porte, seja uma Com startup, tal, certeza. cada caso é um caso, mas no final das contas, a única garantia que você tem é do seu protagonismo, da sua Com carreira, o certeza. quanto você consegue ser bom, ser boa e batalhando e aproveitar esses momentos também para se reinventar e aprender coisas diferentes. E aproveitando esse momento de fala que você teve agora, eu percebi que muitos candidatos estavam na zona de conforto, né? Candidatos pessoas, né? Sim, Quando eu falo sim, candidato é sim, pessoas, né? Então a gente está no momento para todas as áreas, não somente para tecnologia. A gente tem que se reinventar todo momento, né? Eu sim, sempre falo sim. para minha colega, falando já um pouco do time de talent, né? Que eu comentei que afetou demais a nossa área, né? Muitas recrutadoras sendo demitidas.
E a gente sair daquela caixinha de ser somente uma recruiter, de recebe a vaga, entrega e ponto, e para um modelo mais estratégico, né? Então, é nesse momento que o time de talent precisa se reinventar. Reinventar não, né? Porque já era para ela ter tido esse tipo de comportamento, mas tem muitas pessoas que realmente gostam de ficar nessa caixinha, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que ter uma visão mais de longo prazo, né? Como pode munir a empresa com habilidades e experiências que ela precisará para continuar entregando resultados futuros, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma atuação mais cíclica, né? Antecipar as necessidades futuras, como eu comentei contigo, a gente está focando muito em vagas, mais de banco de talentos mesmo, ter candidatos prontos para quando surgir a vaga, a gente já ter ali, e realmente o nosso SLA vai ser magnífico, né? Porque Sim. realmente tem a pessoa pronta ali. E outro ponto também que eu sempre trago como sugestão, a gente precisa trabalhar mais conceitos de EB, né, de EVP, né, então eu acho que o time de talent, juntamente com a galera de EB, tem muita sinergia, né, Sim. é um tema que eu amo, né, então tem vários estudos, várias comunidades, eu vou dar algumas dicas também sobre isso, então, e aí fortalecendo a nossa marca, porque quando a nossa marca estiver fortalecida, vai ser mais fácil para atrair a galera, a nossa marca vai estar mais reconhecida, né, então esse é o momento para o time de talent focar mais em EB, focar mais em métricas, porque eu sempre costumo dizer também que dados, quando você tem o dado ali certinho, é mais fácil para você tomar decisão. Esse é um tema que eu venho estudando muito mais de People Analytics, essas coisas que a gente tem um pouquinho de receio, né, por ser de humanas, mas é importante aí também para o nosso desenvolvimento. Mas você falou algumas coisas bem legais aí que eu quero Uhum. puxar. Toda essa parte de EB, isso é extremamente fantástico, porque, primeiro, a gente não pode vender uma empresa diferente do que realmente é no processo Com certeza. seletivo, né? Senão a gente vai frustrar e dar tudo errado. Segundo, toda essa parte de marca empregadora, ela cria em nós e nos ajuda a criar discursos, né, narrativas, porque é muito difícil às vezes, né? Então, por exemplo, nós passamos por isso aqui no Impulso, a gente fez toda uma jornada para recomunicar tudo da gente, porque assim, toda empresa faz muita coisa. Uhum. É muito difícil comunicar essa muita coisa da melhor maneira possível para as pessoas diferentes. Então, é fantástico, assim, usar esse momento que a gente está com. Não vou dizer fantástico, porque é ruim não ter muitas vagas, mas assim, Uhum. aproveitar que a gente está com essa operação talvez um pouco mais suave, Tranquila, né? trabalhar isso. Como é que eu abordo as pessoas candidatas? Será que a gente pode ter outro benefício? Será que a gente pode rever, né, nosso É, fluxo? com certeza. Esse é o momento que nosso time de People fez, né? Então, vou falar um pouquinho mais de talent, que a gente revistou toda a nossa jornada, toda a experiência do candidato, né? Então, desde um contato ali através do LinkedIn, telefônico, as abordagens, a gente dá um guia para que a pessoa conheça um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre a nossa cultura e sobre os nossos valores. E é um ponto que você falou, não adianta estar citado o valor ali, né, no papelzinho, E e não no dia a acontecer. dia não acontecer, né? Então eu sempre reforço, portanto, olha o Glassdoor, vê os pontos positivos, negativos da empresa, se é compatível com o que você está buscando de fato. Então, essa transparência, e aí voltando um pouquinho na minha fala, né? Então a gente revistou toda essa parte de jornada. E ficou muito melhor, assim. Quando eu entrei na empresa, era totalmente diferente. Eu via que os nossos retornos não eram tão positivos. A nossa marca ainda não era conhecida muito pelas pessoas. Agora, não. Eu falo o nome, a empresa, conheço, já vi um comercial. Eu vi no LinkedIn de vocês. Então, esse é um trabalho que eu, Sim. mas a pessoa do time GB estamos fazendo. Agora a gente está com um desafio aí de fazer a construção do EVP, né? Estruturar mais nosso EVP. Então, é outro ponto que eu também sempre reforço para a galera. Está no momento tranquilo? Faça isso. Faça, que Arrume a realmente casa. você vai ver grandes impactos, assim, e é muito satisfatório você ver todo aquele trabalho tendo retorno, sabe? Isso é muito bom. Uma coisa que a gente conversou um pouquinho no nosso primeiro encontro, que eu acho que é sempre um desafio, que é esse desafio, né? E aí, esse processo de seleção, recrutamento mais automatizado, menos automatizado, humanizado. A gente fala muito hoje em empresas humanizadas, mas ao mesmo tempo a gente fala muito em otimização de processos, em automação de processos, né?
que a gente equilibra tudo isso e como é que você vê? Ao mesmo tempo, você falou também do desafio de ter profissionais dentro de uma mesma caixinha, né? Então, tudo Uhum. isso a gente acaba colocando nesse contexto. Aqui na Impulso a Ó, gente tem um processo mega humanizado e mais legal. pautado em muitos dados. Então, Uhum. temos muitos dados, mas todo touch point é humanizado. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, assim, o que é que você pensa, porque é uma grande discussão, porque cada dia aparecem novas ferramentas Sim, com certeza. para o processo de entrevista, recrutamento, seleção, avaliação de profissionais. E como é que a gente equilibra tudo isso para ser uma Olha, jornada legal? a área de recrutamento e seleção, ela é muito operacional, digamos assim, né? Se a gente for muito no dia a dia, triar 1.000 currículos e dar retorno para os 1.000 candidatos, né? Então, a gente tem que promover da melhor forma possível para que essa experiência seja mais humanizada. Mas nem sempre a gente vai conseguir ter essa humanização para todos, né? Então, vou dar um exemplo que eu dei agora. Receber 1.000 candidaturas, não vou conseguir dar um retorno personalizado para cada um, né? E o que nós fizemos aqui na empresa, né? Então, toda essa fase ali da primeira aplicação da pessoa candidata, a gente dá um retorno para todos. Um retorno mais automatizado através do nosso HS, né? Então, dessa forma, a gente consegue realmente dar um retorno para ela. E se ela tiver qualquer dúvida, a gente deixa o canal aberto para entender o porquê ela não foi aprovada, né? Então, realmente, assim, eu falo, deixe o canal aberto, né? Porque a gente vê muitas empresas que, quando você recebe o feedback, não dá nem a possibilidade de você responder. Eu, particularmente, não curto isso. Então, a gente deixa aberto, a pessoa pode perguntar e a gente responde, tá? E aí, aqueles candidatos que realmente a gente tem uma entrevista, um contato, conhece um pouco mais sobre a pessoa, aí já é um contato mais WhatsApp, que a gente costuma sempre ter uma interação ali, atualizando sobre o processo, porque às vezes o processo é um pouco mais extenso, né? E a pessoa fica ansiosa. Então, eu sempre falo para a galera, dá um posicionamento para a pessoa, imagina que aquela pessoa está desempregada e está guardando o retorno ali da gente, E às né? vezes Então, tem duas, três oportunidades esperando. oportunidades. E você não engaja o candidato, né? Sim, Porque ele está sim. em E outros uma das grandes processos, reclamações que a gente vê é a falta de feedback. muito no LinkedIn, né? Então, Muito, e os gente. candidatos falam no momento da entrevista, Fran, você vai me dar um retorno? Passa um prazo para eles para dar um posicionamento. Você vai me dar um retorno? Porque tem recrutadora que não dá esse feedback pra gente, né? E assim, querendo ou não, dá um pouquinho de vergonha ali, né? Falar, ó, peço desculpas Sim. pela essa sensação que você teve, mas com certeza eu te dou um feedback e tudo mais. Então, eu faço realmente um atendimento mais personalizado para que a pessoa se sinta mais confortável possível. E até no Claro. momento da entrevista, né? Teve um candidato recentemente que me falou: Nossa, Fran, eu fiz uma entrevista com uma candidata que ela parecia um robô. Ela estava lendo um script. Aqui eu estou me sentindo muito mais confortável, né? Então, imagina, aquele momento é um pouco mais. A pessoa está um pouco mais nervosa, né? E se eu percebo que a pessoa está Sim. nervosa, né? Eu falo, fica calma, toma uma água, enfim. É como se fosse uma terapia, né? Digamos, acho que a psicologia me ajudou muito nisso, né? Com certeza. É uma terapia, digamos assim, né? Então, deixar esse momento aberto. Se a pessoa não souber aquilo, também não force para que ela responda. Então, esse atendimento mais humanizado, né, que a gente costuma dizer. E eu percebo que muitas recrutadoras e recrutadores também, eles meio que é o robozinho, aperta o botão do automático, é só mesmo tem aquela função de cumprir a meta de fechar a vaga. E não é sobre isso, né? Como eu comentei inicialmente, é sobre pessoas, tem uma vida ali por trás, tem uma história, um sonho. Então a gente precisa promover uma experiência agradável para a pessoa, né? Eu gosto de dizer que não tem a ver com checklist de Uhum, conhecimentos e sim, habilidades, tem a ver com propósito e o que que a pessoa pode nos entregar de valor, sim, sim, com né? certeza. Então, tem que ir além do checklist. Eu gostei bastante da sua fala, a gente estava um dia discutindo aqui sobre isso, discutindo no bom sentido, né? Porque a gente gosta de conversar demais. E leva um tempo, né, para a gente melhorar as nossas entrevistas, né, para ter essa Sim, escutativa, de não começar já perguntando coisas técnicas, para a pessoa ir relaxando. Aí, se perceber que a pessoa no meio está muito
Aí você muda o tipo de pergunta, muda o Com certeza. assunto, né? Porque no final Dá um das contas, quebra-gelo, né? No momento que você percebe que a pessoa tá mais nervosa, e né? porque assim o mundo mudou, a gente não quer simplesmente que a pessoa seja reprovada, não, a gente quer que a pessoa seja aprovada. No final Sim, das com contas, certeza. né? Então, toda entrevista que eu entro torcendo para dar certo. E a gente fica triste, né? Eu costumo Fica, dizer que eu fico triste quando aquela pessoa é tão boa e a gente tem outras pessoas, né, em sim, processo e a gente tem que tomar a decisão de uma. Eu falo pro gestor, não dá para trazer duas? Fala, não, Fran, não é é possível. bem isso. Mas, Eu assim, acho legal, porque assim, quando você chega nesse nível, né, eu gosto de chamar de contato com as pessoas, né, de ser pessoa de pessoas, a gente sempre entra nas entrevistas querendo ganhar. Então, a gente está entrando torcendo pela pessoa, o que também tem que nos colocar também o cuidado de repente, sim, com né, certeza. E um equilibrar adendo, bem. e um adendo aí na sua fala, né? Muitos me perguntam, nossa, mas você fez 5 anos de psicologia para atuar como tech recruiter? Falo, gente, você não sabe o ganho que a psicologia traz para minha vida profissional e bem como pessoal. Porque ali no momento da entrevista eu consigo ter muito mais empatia, essa escutativa, realmente entender o sentimento da pessoa de estar ali Sim, concorrendo sim, àquela sim. vaga, né? E como eu reforço, né, a melhor experiência possível, que eu quero que essa pessoa lembre de mim de uma forma positiva, lembre da minha empresa de uma forma positiva, né? Então, Sim. trazer esse impacto, né, a experiência, eu sempre falo da experiência da pessoa candidata, que a gente tem que promover da melhor forma Nada possível, né? melhor do que a gente sair de uma... Gente, entrevista é uma das conversas mais difíceis. Eu sempre Sim, digo, né? Eu sou a pessoa que eu digo, entrevista é difícil, feedback é difícil, desligamento, conversa é difícil. Mas, poxa, você sair de uma entrevista, ainda que você não seja aprovada, com a sensação de, putz, eu tive uma conversa muito legal, eu consegui, né, explicar bem, eu consegui contar uma história, aquela pessoa, ela sai com autoestima muito maior, com certeza. o que é Qualquer importantíssimo. fala nossa pode estragar a vida da pessoa, positivamente ou Isso. negativamente, E né, de quando eu digo fato. nós mulheres, principalmente, né, que buscamos, de certa forma, um universo mais perfeito, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque as mulheres elas se candidatam muito menos às vagas de Sim. tecnologia. Então, você tem que ir para a entrevista com outro olhar, E é um grande completamente desafio, né? diferente. Já É um entrando grande mais nesse desafio. tema, né? A gente vê que o mercado de tecnologia ainda é muito masculino e melhorou muito, assim. Melhorou E isso muito. me traz muita alegria, sabe? Mas é o que você comentou, as mulheres são muito mais seletivas, né? Quando elas estão se aplicando, se elas não tiverem nem pelo menos 80% das competências, elas não se aplicam, né? E aí é Não, um ponto, né, que eu trago também como, né, uma dica, né, também, enfim, a gente sabe que o mercado de tecnologia é totalmente masculino, então sempre entender para a mulher, né, como que é para elas, né, estar imerso num contexto totalmente masculino. Então eu falo para a pessoa, na sua squad só vai ter você de mulher, como que é para você? Ter esse cuidado, entendeu? Não é simplesmente, eu quero trazer meta para cumprir cota de diversidade. Eu não curto muito esse discurso de cumprir cota. Realmente a gente sim. tem que trazer porque é importante, né? Pessoas diversas, não só mesmo de gênero, mas de ideias, é importante para ter no time, né? Entrando num ganchinho de diversidade, né? Mas, Sim. resumidamente, é isso, Depois né? a gente tem que fazer todo um episódio sobre isso, porque você Sim, estava falando e eu aqui pensando, né? Sobre a sua pergunta, né? Que ponto você está pronta para estar em uma squad predominantemente masculino, né? Que você só tem os meninos e você é de menina. Porque, assim, no final das contas, por mais que a gente saiba que existem códigos de conduta, regras escritas ou não, jeito de falar determinado ou não, a gente também não tem como barrar completamente o comportamento das pessoas, né? Leva um tempo para o time se com ajustar, certeza. não é? Então, até para os meninos é difícil receber uma Sim, menina. eles ficam um pouco mais retraídos, né? De como Isso, acha que só porque é mulher tem que tratar de uma forma isso, totalmente diferente. Não, isso. eles têm que ser eles mesmos, né? Eu sempre Foi falo para a galera, muito legal esse papo. Acho que vai valer. A gente pode fazer um episódio só sobre isso. Estava me lembrando, a gente fez um evento aqui na Impulsos, um papo só sobre mulheres.
Então, Legal. só tinham mulheres, mas a gente não bloqueou os meninos. E aí vários entraram, É mas ficaram importante eles participarem, para eles muito. conhecerem um Eu não pouquinho mais, gosto né? muito disso, de só para mulheres, entendeu? Então, eles entraram e, por conta própria, eles mutaram os microfones, tiraram a câmera e ficaram só ouvindo. E eu achei tão lindo quando terminou, levou assim 1h30, 2 horas, todo mundo conversando, porque sabe, tinha umas 60 mulheres juntas, então é caos, né? Uhum. Todo mundo Sim. falando ao mesmo tempo e agora. Mas assim, depoimentos maravilhosos. E aí, alguns levantaram a mão, foi do Zoom, abriram o microfone e falaram assim: eu optei por ficar quieto porque eu acho que é um momento importante de fala para vocês. E pela Sim, primeira isso é vez eu sensacional. tenho. Ai, gente, quase tô chorando. Pela primeira vez eu tenho uma mulher na squad e tem sido fantástico trabalhar com ela. É outra cabeça, outro jeito, dia diferente. E assim, Sim, rolaram sim. uns 3 ou 4 depoimentos. Ai, gente, eu chego a me arrepio. Foi maravilhoso. É maravilhoso, né? Então, essa Mas diversidade é um é, tempo, né? é essencial para a empresa, assim, até Sim, para a sim. construção do produto, como eu comentei. Não adianta Sim, só ter homem sim, ali, sim. ter pessoas com ideias De alguma iguais. forma, é uma contribuição social que nós estamos fazendo ao mundo, né? Certeza, com De certeza. homens e mulheres no mesmo nível, atuando juntos. A gente precisa aprender a fazer isso de uma forma natural, tem que ser natural, né? Não Sim, pode né? Não ter tem, não é somente cumprimento de metas, né? isso, De tipo, poxa, vamos cumprir a cota de diversidade. Não é sobre ai, isso. que bom. E Tem aí, outras coisas mais por trás ali. a gente não pode deixar de falar sobre o nosso último assunto, porque é uma dúvida, né? A gente É está uma vendo aí dúvida. chegar um monte de ferramenta, low code, no code, o administrativo aqui dentro faz um monte de integração, sem precisar o time de tecnologia, o pessoal de cultura faz um monte de coisa com as ferramentas, sem precisar de time de tecnologia. E como é que você está vendo, Fran, esse movimento? Junto às Olha, pessoas desenvolvedoras, o pessoal de talento, como é que você está vendo todo esse cenário? Porque a gente está bombando de ferramentas que hoje fazem meio que um pouco de quase tudo. e a galera fica com receio, né? O low-code vai tomar o lugar do dev, né? Será que vai? Será que é o futuro da tecnologia? E dentro da minha perspectiva, eu acredito que o low-code é o futuro da tecnologia, né? Então, a gente está caminhando cada vez mais para essa inovação. E para que Sim, as empresas sejam mais competitivas, né, no mercado, elas precisam inovar. E eu percebi que tem muitas empresas, né, fazendo bench com outras recrutadoras que já estão aplicando e não tomaram o lugar dos devs, né? Então, o low-code, ele veio ali devido ao déficit de mão de obra especializada em TI, que só cresce, né? Então, a gente percebeu muito isso. Eu falei no começo aí que as recrutadoras ficavam na saga. Então, o low-code, acho que acredito bem mais com isso, não com outros objetivos, mas também falando um pouquinho mais sobre ele, sobre esse, né? Que é justamente a redução ali, né, do trabalho mais operacional dos devs, né? Então, falando um pouquinho dos benefícios do low-code, né? Ele traz velocidade no desenvolvimento e diminui todo o backlog ali do dia a dia, né? E aí, entrando, né, no que você me perguntou também, será que o low-code vai acabar com a TI? Não, não vai acabar. Muito pelo contrário, né, no meu ponto de vista, o movimento low-code, ele veio como apoio para os desenvolvedores, né? Então, realmente vai tirar toda a parte operacional, os desenvolvedores vão conseguir atuar de uma forma mais estratégica ali no dia a dia, sendo consultor. E cada vez mais as empresas estão querendo que os devs não tenham somente o hard skill, tenham o soft skill apurado, entendeu? sim. Porque a comunicação é tudo, né? Interação e tudo mais, né? Então, antes do low-code, né, os desenvolvedores tinham que ficar encarregados por tudo, por toda a jornada ali de desenvolvimento, e sobrecarregavam eles, né? A gente fala muito que os devs têm dificuldade com saúde mental e tudo mais, Backlog diante de trabalho, infinito e burnout, descontrolado. sim, e eles reclamam muito, né? Muito trabalho, muito coisa, e o Sim. low-code veio para facilitar a vida deles, né? Uhum, Então, acredito que os devs vão ter que sair um pouquinho da caixinha deles e ter um pouquinho menos de resistência com o low-code, porque ele veio para ajudar a vida das pessoas, né? Então, acho que
minha percepção de modo geral é isso, né? A gente tem o low-code, no-code que está vindo aí, então... Não, eu acho ótimo, e eu super concordo com você. Eu vejo que é uma forma de acelerar o desenvolvimento, mas eu também vejo que é uma forma de experimentar mais, né? Porque a gente precisa sair desse universo de pessoas desenvolvedoras ou pessoas de tecnologia que querem resolver tudo com código. Sim, com Né? E às certeza. vezes você tem outras soluções, é uma das grandes discussões que a gente tem aqui no Impulso com o nosso time de tecnologia, que eu digo, é sempre um luxo ter um time de tecnologia, né? Que a gente Uhum. pode pedir tudo e sair pedindo, 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 mas eu acho que essas ferramentas, elas vêm justamente antes de definir o processo, e já pedir para desenvolver, por que eu não faço e desenho esse processo numa ferramenta low code, experimenta aí 2, 3 meses, ajusto, né? E quando eu vou para o desenvolvimento, eu já estou mais, né, consciente do que eu preciso. Sim, então, eu Então, a acredito gente que ela sempre vai usou facilitar, muito né, de aqui. fato. É, então, a gente sempre usou muita coisa aqui nesse sentido de experimentação e também, por que que eu vou desenvolver, né, algo do zero se já existe, né, algo pronto que tem um valor ok, né, e geralmente sempre tem um valor ok comparado com desenvolver em si, E o né, e low-code, ele não vai conseguir fazer toda a aplicação completa. não, não vai. Ele vai fazer só uma parte ali mais básica, operacional. É, E aí, nas comunidades de tech, né, interagindo um pouco mais, na parte do back-end, o low-code, ele não consegue suprir, não não, consegue. não, O front, em alguns pontos, sim, mas não tem como, ele só vai numa parte um pouco mais básica ali do desenvolvimento, sim, precisa da percepção humana, do dev ali, né? E aí também vi em muitas comunidades de recruiter, né? A galera, ai, mas será que vai tomar o nosso lugar? Como que vai ser? Eu falei, gente, não, você não vai tomar nenhum lugar do dev, por que vai tomar o lugar da recruiter, né? Será que vai acabar com esse contexto de tecnologia do nosso recrutamento? Será que vai vir outra tecnologia? Não, porque esse trabalho humanizado, como a gente falou, né, anteriormente, não vai acabar, não tem como o robô entrevistar ali, e a gente não ter sim. mais trabalho de dev. Tecnologia é o futuro, então os devs continuam ali com seus trabalhos, a gente também, né? Isso é muito bom, né? E eu gosto muito dessas tecnologias low code, porque a gente também encontra uma forma e dá oportunidade de pessoas que não são de tecnologia construírem coisas, Sim, processos, automações, né? Que ajudam no dia a dia. Mas isso a sim, gente não vai tirar o trabalho do time de tecnologia. Na verdade, a gente vai realmente diminuir o backlog do trabalho de tecnologia, que hoje, por exemplo, às vezes alguém vai lá no meu time, do meu time, e pede alguma coisa para o time de tecnologia, quando eu vejo, eu falo assim, gente, quantas vezes a gente vai usar isso? Ah, não, é uma ou duas. Eu falo assim, gente, uma ou duas não vale a pena desenvolver. Vamos usar uma sim, é todo um planilha? trabalho ali deles, né? E uma sobrecarga total. Então, Exatamente. resumidamente, o low code veio para ser o futuro e não vai tomar o trabalho de ninguém. Eu também acho que não. O episódio anterior a gente conversou sobre inteligência artificial e a gente foi Artificial. na mesma linha, foi um episódio lindo. Então já já ele sai também. Fran, a gente está caminhando para os nossos últimos minutos. Foi lindo o papo, amei. Mas eu queria, assim, dicas da Fran. O que que você quer deixar para a gente? Do tipo, não esqueçam, guardem no coração. Pode ser livro, série, dicas suas, o que você quiser. Vou dar duas dicas, né? Na verdade, três dicas, mais de estudos e dicas mais de carreira, de fato, tanto Massa. para o time de talent, bem como para a liderança, né? Para o time de talent, a gente falou muito do cenário de mercado, que a gente tem que se reinventar a todo momento, e eu deixo um recado para vocês, recrutadoras. Saiam da sua zona de conforto, saiam da sua bolinha, né? O seu desenvolvimento não tem fim, assim como o conhecimento de tecnologia, afins, entre outras áreas, né? Então a gente precisa Sim. estar se atualizando todo o tempo e eu vou dar umas dicas de estudos também, que é importante. Então é isso, busca totalmente atualizações aí para que vocês possam desenvolver. E para a liderança, né? Os nossos famosos líderes aí, né? Eu sempre falo, promovam a melhor experiência possível para a pessoa candidata, né? Se coloque no lugar do outro, né? Então,
busque trabalhar competências, né? Você não vai ter a pessoa perfeita ali no processo de recrutamento, né? Mas busque trazer a pessoa que tem abertura para se desenvolver e você consiga desenvolver dentro de casa, né? Então, e busque trazer um time diverso. E quando eu falo de diversidade, é de ideias, tá? Pessoas diferentes que tenham opiniões diferentes. Não é somente gênero, etnia ou algo do tipo. Acho que Idade, essas né? são as minhas Pessoas. dicas ali, de fato, né? E Amei seu aí, conceito de diversidade, porque é compatível com o meu, né? Então, pessoas diversas, então, independente de categorias, pessoas que uhum, pensam de um jeito diferente. Muito diferente, bom. com certeza. E de estudo, assim, estudo mesmo, eu sempre gosto. Falei de estar estudando, me desenvolvendo, saindo da minha zona de conforto, né? Então, eu falo, estudem sobre B. Estudem. É imprescindível você estudar sobre EB, porque o estudo sobre EB como um todo, todo o ecossistema ali por trás, vai trazer muito ganho, né, para a sua rotina ali de recrutadora, né? Então, isso me ajudou bastante, assim, eu particularmente amo o assunto e costumo reforçar sobre isso. E dois livros que me ajudaram, assim, que são os livros pequenos e trazem uma noção, mas tem muitas comunidades também, que é o Employer Branding, Conceitos e Modelos e Prática, da Bruna Mascarenhas, é isso mesmo. E também, isso é Employer Branding, da Suzy, que é um livro muito conhecido também, Sim, então ele me ajudou a abrir um pouco mais esse universo. Isso falando de EB, por um contexto mais de recrutamento e seleção. Tem um livro que ele é em inglês, eu estou lendo ele ainda, tá? Que é o Full Stack Recruiter. Ele traz muita ferramenta, muitos insights ali para o nosso dia a dia também, né? E tem o do Coutinho, né, que é um livro Repensando o RH Ágil, que também traz cases, assim, experiências de empresas que vai agregar muito para o nosso dia a dia. E outra dica final, estudem sobre People Analytics. Dados é muito importante para o time de talent, né? Então, eu sei, todo mundo fala, a gente somos de humanas, a gente não, né, tem essa resistência. Quebra esse conceito. Estudem sobre dados, porque dados é importante para a sua tomada de decisão, sim. argumentar com os seus stakeholders. Então, essas são as dicas aí, eu espero que possa ajudar outras pessoas também. Olha, muito legal. Eu estava aqui vendo, dá uma olhada nos episódios do People Tech. O terceiro episódio é sobre Employer Brand com o Caio. Então, Caio, eu fiz o curso Ah, com o EBB muito Academy, eu já bom. fiz. Muito bom mesmo. Eu faço parte da E comunidade eu também, a gente vai se e eu encontrar sou lá. apaixonada pela comunidade. Então, fiz curso, leio livro, e tá dentro do grupo ali, tem muita troca com outras Sim, pessoas, né, de sim. outras empresas. Então, é uma comunidade que eu sou fã. Ai, que bom. Mas vou assistir o episódio dele, que eu ainda Fran, não ouvi. ó, maravilhoso, adorei. Para mim foi perfeito começar o dia assim, com esse papo lindo, Legal, gostoso. Espero que a obrigada. gente se encontre mais vezes, Sim, com né? Com certeza, com certeza. certeza. A gente, Fica à vontade. Esse foi olha, meu primeiro podcast, né? ó, Então, vamos ter que abertura para gravar outros, né? próximos. Afinal, a gente pode falar sobre People Analytics, a gente pode falar sobre EB, tem um monte Pode. de coisa para a gente falar que a Tem gente não bastante falou tema. A aqui. gente só deu um resumo aqui, né? Foi um É, resumo porque também, bem, senão ninguém vai querer ouvir, tem que ser aquele tempo da esteira, da academia, entendeu? Então, com certeza. Mas eu também agradeço a oportunidade, foi maravilhoso, ai, assim. que Espero que a bom. gente possa ter outros momentos como Vamos, esse, vamos ter. trocas e assim por diante também. E eu espero que tenha ajudado muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento, assim, estou à disposição, me procurem no LinkedIn, fique à vontade aí para a gente ter trocas, fazer bench e assim por diante. Ai, que ótimo. Com certeza ajudou, com certeza a gente contribuiu. Eu digo que nunca tudo que a gente conversou aqui sobre humanização, sobre diversidade, sobre processo, mercado, talent, nunca é um assunto que vai ficar escasso. Com A gente certeza. sempre aproveita um pedacinho para mudar, o nosso dia, né? E só tenho a agradecer, mil beijos, bom dia para você, e a gente vai Obrigada, se igualmente. encontrando aí, ó. Beijo, tchau, tchau, abraço. Beijo.